E aí pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um dia da nossa leitura bíblica, né? Eu sempre gosto de dizer, são 45 minutos que nós dedicamos, 45 minutos que nós dedicamos à palavra de Deus e nós vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia toda, em menos de um ano. Imagine você dedicar 45 minutos de leitura diária. É muito pouco, né? E você pode fazer isso e ler a Bíblia toda em menos de um ano. Esse é o desejo do nosso coração. Eu quero te inspirar a ler a Bíblia em 2026. Então nós vamos começar hoje, que será o nosso 37º dia de leitura da Bíblia. Olha só, hein? O ano está passando e nós já estamos em 27 de fevereiro, né? E nós já dedicamos 37 dias de leitura da Bíblia desse ano. Durante 45 minutos só dedicando. É muito pouco. É muito pouco. Então você pode fazer isso também da sua casa, aí da onde você estiver agora me acompanhando. Vem comigo. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos começar a nossa leitura de hoje. Você que está entrando na live, você pode compartilhar com alguém. Muito bom ter você aqui, meu amigo Adonai, lá de Tocantins. Saudade de você, servo de Deus, profeta. Maravilha. Vamos orar? Vamos orar então para a gente começar a nossa leitura? Gente, nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, estamos em João, e aí depois a gente volta para o Antigo Testamento, a gente já está quase acabando Êxodo, então, e a gente encerra a nossa leitura no livro de Salmos. Hoje nós vamos começar em João 7, tá bom? Os evangelhos é muito bom, né? E eu gosto muito do livro de João. Vamos orar então. Espírito Santo, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe a cada um que vai participar dessa live hoje, as pessoas que vão entrar, as pessoas que vão acompanhar, e nos traga, Deus, discernimento e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço, Camila, minha irmãzona. Deus abençoe. Marli, seja bem-vindo. Vamos ler a Bíblia com a gente aqui hoje, hein? Olha só. João, capítulo 7. Olha o que diz a minha versão e você pode acompanhar da sua aí. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas, ao se aproximar a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os seus discípulos vejam os milagres que você está fazendo. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Que isso, hein? Os irmãos de Jesus sendo usados para falar com Jesus, né? Pois até seus irmãos não criam nele. E Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Um abraço, Pedro. Ou seja, Jesus falou para eles: vocês vão para a festa e eu vou ficar por aqui, porque ainda não é minha hora. Tendo dito isso, Jesus ficou então na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, ele foi também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele está? Cadê ele? E o Domar, tudo bom? Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. E uns diziam: ele é bom.
Outros respondiam: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então Jesus, ele estando lá na festa em oculto, e aí quando já estava no meio da festa, ele foi aonde? Ele foi ao templo e começou o quê? A ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto, sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha que imponência aqui, né? Como Jesus era inteligente em responder, né? Porque ele era Deus Filho, né? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Olha o que Jesus estava querendo ensinar aqui. Mas o que busca a glória daqueles que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, enquanto a gente quer a nossa glória aqui, Jesus estava nos ensinando que nós devemos falar da glória de quem? Da glória de Deus, da glória daquele que nos enviou, porque se nós falarmos da glória de Deus, seremos o quê? Verdadeiro. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, nenhum de vós a pratica. Por que procurais me matar? A multidão então respondeu Jesus: estás possuído por demônio. Quem procura te matar? E disse Jesus: fiz um milagre e todos vos admirais. Porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim por eu ter curado o homem todo no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? Aí está ele falando abertamente, e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo, mas nós sabemos de onde ele é. Ao passo que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. As pessoas não acreditavam em Jesus. As pessoas não criam em Jesus. É impressionante, né? Impressionante. Então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava: sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. E então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. E disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram os judeus uns aos outros: para onde pretende este homem ir, que não poderemos achá-lo? Irá para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? O que significa esta palavra que disse: vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podes vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem.
o Espírito Santo ainda não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido o quê? Glorificado. Por mais que o Espírito Santo ainda não tinha sido entregue para as pessoas, porque o Espírito Santo ele vem depois que Jesus vai para o céu, depois que ele tem um corpo glorificado. Mas Jesus já tinha a porção do Espírito nele. Por isso que a Bíblia fala aqui desse jeito. E ao ouvir as suas palavras, alguns dentre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, tinha dúvidas, né? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? Assim, o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele algum dos chefes ou dos fariseus? Mas esta plebe, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que de noite fora ter com Jesus, perguntou: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Eita! Que bonito, né? Essa história de Jesus, né? Vamos ler agora o capítulo 8. João, capítulo 8. É um pouco mais extenso, mas vamos continuar aqui em João ainda. Depois a gente vai lá para Êxodo, no Antigo Testamento. Essas histórias dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito boa porque conta o passo a passo, né, de Jesus, e aí a gente vai entrando na história. Eu gosto muito. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, depois que eles foram para casa, Jesus foi para onde? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reunia em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Em outros capítulos, em outras leituras, fala que sempre que Jesus se retirava assim sozinho, era para orar. Então, se ele estava aqui no Monte das Oliveiras, eu acredito, aqui não está falando, mas eu acredito que ele estava orando. E aí de manhã ele volta para o templo, enquanto os outros tinham ido para casa, que a gente leu aqui no versículo 53 do capítulo 7. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Então, enquanto Jesus estava ali ensinando, os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério para Jesus. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus. Aí eles falaram para Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei que nos ordenou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que o senhor tem a dizer sobre isso, Jesus? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Jesus era muito inteligente, né? Aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jesus então falou: se vocês estão em pecado, aliás, se vocês não estão em pecado, que atire a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques
mais. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique-me de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Jesus vai e responde: não me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Uma vez mais Jesus disse: vou retirar-me, e vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podes ir. E disseram os judeus: por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele continuou. Aí Jesus vai e continua pregando, né? Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus estava ensinando o povo a se arrepender. Perguntaram-lhe: quem és tu? Respondeu Jesus: o que já vos disse desde o princípio. Jesus também, né, gostava de dar umas respostas assim na ponta da língua, né? Perguntaram para ele: quem és tu? Aí ele vai e responde: eu já te disse, desde o início eu já falei. O que vos disse desde o princípio, desde lá de trás. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. E por isso Jesus novamente disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isso, muitos creram nele. Quando Jesus apertava o cerco a si mesmo, aí as pessoas começavam a crer. A Bíblia diz que as pessoas criam nele. Versículo 31 agora. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Responderam então eles: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso.
vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Olha eles, questionando, protestando Jesus. Aí Jesus vai e responde no versículo 42. Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Ou seja, o pai da mentira é quem? Quando Jesus fala aqui que não há verdade no diabo. O pai da mentira é o próprio diabo. Por isso que aqui está dizendo que não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ou seja, ele é o dono da mentira, Pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Ildomar, essa Bíblia aqui, ela é uma versão de João Ferreira de Almeida, tradução de João Ferreira de Almeida, só que é uma edição contemporânea. É uma Bíblia que eu gosto muito. Ela chama Edição Contemporânea. É uma Bíblia de 1994. A minha edição aqui, ela é mais nova, obviamente. Ela é de 2000, se eu não me engano. Mas essa edição contemporânea aqui, ela foi publicada pela editora Vida em 1994. Essa Bíblia é fantástica, eu gosto muito dela. E ela vem com escritas de Jesus em vermelho. Então é por isso que eu estou usando ela aqui para a gente ler, para fazer essa leitura. E essa Bíblia eu uso ela muito para pregar e para estudo em casa aqui, porque como ela trata Jesus, a fala de Jesus em vermelho, é muito bom a gente identificar nos evangelhos. Versículo 46, eu estou lendo em João capítulo 8, versículo 46. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. A quem a busca, e ele é juiz. De novo Jesus falando da glória, de buscarmos essa glória que não é nossa, essa glória é de Deus. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Gente, olha que isso aqui, Jesus está falando sobre isso daqui, por quê? Jamais verá a morte. É porque mesmo se nós morrermos, esse corpo aqui, for para debaixo da terra, ter essa morte, a morte para a gente é vida. O apóstolo Paulo já disse sobre isso. Por quê? Porque se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque quando nós morremos para este mundo, nós viveremos o quê? Para Deus. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Jesus pregando, Jesus falando, Jesus provando, e aí eles sem acreditar. Agora não, agora realmente você está possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará da morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas morreram. Quem pensas que és? Aí Jesus vai e responde: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se.
Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Gente, isso aqui é muito legal, né? Eles falam para Jesus: como assim? Você não tem nem 50 anos e você está dizendo que você já viu Abraão? Aí Jesus vai e responde no versículo 58. Em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Aí bugou a mente de todo mundo, né? Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Jesus pregou para eles tanto, mas tanto, que eles ficaram irados. A verdade é essa, eles ficaram irados e pegaram pedras para atacarem Jesus, para acertar Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus simplesmente se ocultou, como um passe de mágica. Ele sumiu e retirou-se do templo. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora, então ele não queria causar mais alvoroço do que ele já estava causando ali, né? E a multidão sem entender nada, né? Gente, então João hoje, o livro de João hoje vai ser só essa. Capítulo 7 e capítulo 8. Agora vamos lá para o nosso Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma leitura às vezes um pouco cansativa, né? O livro de Êxodo, mas também é muito necessária. E nós estamos aqui hoje no capítulo 32. Não é isso? Capítulo 32, que nós lemos aqui anteontem. Isso aí, então nós vamos ler aqui agora, capítulo 32. Estou conferindo aqui minha anotação. Agora, só recapitulando aqui, nós temos lido, Domar, um abraço, Deus abençoe. No final de hoje aqui vamos estar orando. Escreva o nome dela aí, escreva o nome da sua mãe aí, Domar, pra gente, no final nós vamos estar orando por ela. Deus abençoe. Deus abençoe sua mãe, a vovó da Gigi. Vamos estar orando, tá bom? Só recapitulando aqui, nós estamos lendo o livro de Êxodo, e aí Moisés, Arão, recebeu, sim, vamos orar. Vamos orar pela irmã Maria Badia Moreira. Moisés recebeu as instruções para a construção do tabernáculo, né? Do santuário. E aí o Senhor foi passando para ele tudo que precisava. Tudo que era necessário. E aí agora, depois que Moisés estava ali quase, né, terminando, né? E aí Moisés tinha que descer do monte. No último versículo do capítulo 31, diz assim, nós vamos ler o 32, mas só para a gente recapitular. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, ou seja, ele estava no monte, o Senhor tinha visitado ele no monte e ele estava recebendo todas as instruções. Deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, o Senhor entregou para Moisés as 2 tábuas, aonde continha todo, né, aqui a minha versão fala de testemunho, mas que eram os mandamentos. É agora no versículo 30, no capítulo 32. Olha o que diz. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse. Então eles foram até quem? Foram até Arão. Moisés estava no monte, estava demorando, e eles foram atrás de Arão. E disse o seguinte: Arão, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Porque Moisés já estava lá já há 40 dias. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo
tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro. E dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha o que eles estavam fazendo, hein? Insinuando uma adoração ali a outros deuses. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés. Olha o que o Senhor disse aqui a Moisés. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se comprometeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. E fizeram para si o que? Um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é povo de dura cerviz. Povo incomplicado, que Deus estava falando para Moisés aqui. É um povo complicado, Moisés, difícil de lidar. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque não hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes, como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Olha o que Arão está contando aqui, né? Como se ele estivesse se defendendo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado à solta, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse:
quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Gente, observe isso daqui. O Senhor queria matar o povo. Aí Moisés clamou ao Senhor, falou: não, Senhor, não mata não. Aí quando Moisés desceu, quando Arão contou para ele o que estava acontecendo, aí Moisés perguntou: quem está comigo e quem não está? Quem é de Deus, quem não é? Quem está do meu lado, junto com Deus, ou quem não está? Veio os filhos de Levi. E aí Moisés dá uma ordem para os filhos de Levi e fala o seguinte: mata todo mundo. E aí nesse dia morreu 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Gente, quando a gente fala sobre o livro da vida, é isso aqui, ó. Moisés já tinha consciência, Moisés, no Antigo Testamento, já tinha consciência do livro da vida. Quando eu e você decidimos ser de Cristo, o nosso nome é o quê? Escrito no livro da vida. E Moisés está falando: Senhor, eu peço, perdoa o pecado desse povo. Se não, o Senhor também pode riscar o meu nome. Ou seja, eu faço parte desse povo. Se o Senhor não perdoar, então risca logo meu nome aí. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Olha aqui. Agora vai, conduz esse povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. O Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. Tá vendo? Por conta da idolatria de outros deuses, o povo foi o quê? Ferido. O povo foi ferido. Capítulo 33 agora. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tudo de Deus, tudo que era ruim, que perseguia o povo, o Senhor falou para Moisés que ia matar eles, ia lançar eles fora. Ou seja, tirar eles do caminho de Moisés. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho. Deus também era forte, né? Moisés, vocês é difícil demais, então é melhor vocês ir sozinhos. Eu não vou com vocês não, porque senão eu não aguento. Eu não aguento. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo era isso. Então eu não vou com vocês não, vocês vão. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Você sabe o que é atavios? Você não sabe, né? Atavios eram os adornos, né? Eram ali os enfeites, as roupas vistosas, usadas ali para embelezar algo. Ou seja, eles não quiseram se apresentar, se amostrar. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então tira, pois, de ti esses atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe.
Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda de congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Ou seja, o acampamento era montado em um lugar. A tenda da congregação era o lugar de adoração, era fora do acampamento. Então aqueles que queriam buscar o Senhor tinham que ir até onde? Até a tenda. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé. Cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Gente, que lindo, né? Incrível. Quando Moisés iria para a tenda da congregação, descia a coluna de fogo e o Senhor falava com ele. E as pessoas ficavam de longe, olhando e observando. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava então o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então aqui começa já a aparecer, a falar mais sobre quem? Sobre Josué. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir a este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Meu Deus, meu Deus. Quando a presença do Senhor está com a gente, nós temos a garantia de quê? Do descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então, Senhor, o Senhor está falando. Se a tua presença não for com a gente, não faz a gente sair daqui, não. Pelo amor de Deus. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Meu Deus, meu Deus. Que lindo isso daqui, que lindo. A gente lê, e cada vez que a gente lê, o Senhor fala com a gente diferente, né? Moisés viu o Senhor pelas costas. O Senhor disse para ele que a face ele não veria. Mas o Senhor mostrou para ele: Eis aqui um lugar junto a mim. Aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão. Aí Moisés foi coberto pela mão do Senhor, até que o Senhor, a glória dele passou, e Moisés viu ele o que? Pelas costas. Mas ele viu. Aleluia, glória a Deus. Gente, então é isso aqui, ó. Êxodo, é isso que a gente vai ler.
hoje Êxodo, capítulo 32 e 33. Lindo demais esse capítulo 33. Lindo demais. Dá pra gente ler e orar quantas vezes for preciso. Vamos lá para Salmos. Salmos. Então hoje a gente já leu João, capítulo 7 e 8. Êxodo 32, 33 e agora Salmos 113. Salmos 113. Nós vamos ler os 113, 114 e 115, tá bom? Esses 3 salmos a gente vai ler agora. Meu amigo Moisés, que dia que você vai me levar para pregar aí? Um pouco longe, né, Moisés? Um abraço, bom te ter aqui. Salmos 113. Louvai ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó eles levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele os faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, gente, eu acho incrível sobre isso daqui. Por quê? Porque a gente está lendo a história de Gênesis, a história de Êxodo, é a história da descendência de Israel, de Jacó. E Salmos fala muito sobre isso. Então, é muito bom ler a palavra de Deus nessa dinâmica que a gente está lendo. A gente lê uma parte do Novo, uma parte do Velho, e depois encerra aqui em Salmos. Depois a gente vai encerrar, quando a gente acabar Salmos, a gente vai para Provérbios, porque as mensagens elas se interligam. Então aqui, Salmos 114, está falando sobre justamente um Salmos da história de Israel. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, né, de um povo bárbaro, ou seja, de um povo que perseguia, que era Faraó, Judá ficou sendo o santuário de Deus. A gente leu isso. A gente leu que foi Judá que foi sido escolhido para continuar ali a descendência. Ficou sendo o santuário de Deus. E Israel, o seu domínio. Quando Jacó morre, é Judá que vai para o lugar dele. Aquele patriarca é Judá. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros, treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lagoa. O que é isso aqui? Quando Moisés toca na rocha. O seixo em manancial. É um salmo de louvor a Deus e dizendo sobre as benevolências de Deus ainda quando tirou ali tirou o povo de Israel da escravidão. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua o quê? Fidelidade. Porque dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta.
Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para todo sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Encerramos a nossa leitura de hoje com Salmos 113, 114 e 115. Glória a Deus por isso, por essa leitura maravilhosa. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus. Nós vamos orar pela vida da Maria Abadia, que é a filha do meu amigo, do Ildomar. Então, Maria Abadia Moreira, nós vamos estar orando por ela agora, nesse instante. Deus, muito obrigado, Pai, por essa leitura, obrigado por esse momento que nós passamos, ó Pai, lendo da Tua Palavra, e o Senhor falou conosco. Visita, Senhor Deus, não só a mim, mas a todos que participaram dessa live, nem que seja por 1 minuto. Visita a todos, ó Pai. Desperta em cada um esse desejo de ler a Tua Bíblia, de ler a Tua Palavra. Desperta em nós esse desejo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Vai ficar salva. Obrigado, mana, Camila. Deus abençoe sua vida. Deus continue nos abençoando e nos prosperando. Amanhã eu não vou conseguir fazer a live por um compromisso, aqui em Anápolis. Eu vou pregar fora. E domingo eu volto, se Deus quiser. Deus abençoe, um abraço e até domingo.